Olá, estamos começando o programa Renovação em Ação, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, em parceria com a Rede Século XXI. Aqui você vai conhecer os elementos fundamentais que norteiam a espiritualidade da Renovação Carismática Católica, bem como os direcionamentos do Espírito Santo para a vida do movimento. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito. Nós conhecemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida dos reis, dos profetas, dos juízes. Todos esses são guiados pelo Espírito, porém o Espírito ainda não havia sido dado em plenitude. O derramamento do Espírito Santo em plenitude é uma característica do tempo messiânico. Lá em Joel 3, a profecia diz o seguinte: acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todo o ser vivo. Esse derramamento do Espírito sobre todo o ser vivo, como cumprimento da promessa que fora feita no Antigo Testamento, é uma ação que procede do coração de Jesus. O batismo no Espírito Santo é uma experiência transformadora de vida com o amor de Deus derramado no coração da pessoa pelo Espírito Santo, recebido através da sua submissão ao senhorio de Jesus. Para entender um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, nós vamos contar hoje com a participação do Rogério Santos, da Renovação Carismática Católica de São Paulo. Acompanhe comigo. A paz de Jesus, irmão e irmã. Queremos refletir com vocês sobre o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito. Queremos iniciar a partir do texto de Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz: acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. É interessante o texto que nos coloca dentro desse tema do batismo no Espírito Santo, que partamos do Antigo Testamento. Poderíamos também ter pego o texto de Ezequiel, no capítulo 36, onde o profeta diz que chegaria um tempo em que seria derramado o Espírito sobre todos os corações, que primeiro seriam trocados, mas uma água pura seria derramada para transformar os corações. Mas a gente começa com Joel, que também anuncia um tempo em que o Espírito seria derramado sobre todo ser vivo. Todos por quê? Porque o Espírito sempre foi derramado, mas em um primeiro momento sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, para uma missão específica. Era já o costume no Antigo Testamento que todo aquele que assumisse uma missão recebesse para isso uma unção, ele era o ungido. Mas eram isolados. O profeta aqui traz uma novidade. Vai chegar um tempo em que o Espírito será derramado sobre todos. Sobre os escravos, sobre as escravas, os anciãos, os jovens. Jesus, quando inicia o seu ministério, inicia para inaugurar exatamente esse tempo novo. É interessante perceber isso. Há um tempo em que o Espírito seria derramado sobre todo. Como que nasce? Como que se encarna o Verbo de Deus, Jesus? O Espírito é derramado sobre Maria, o anjo assim anuncia, será derramado sobre você, virá sobre você o Espírito, e o que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. É inaugurado o tempo novo, ao ponto da Sagrada Escritura dizer que na plenitude do tempo aconteceu isso. É o tempo já pré-anunciado por Joel, agora realizado. Jesus mesmo no seu ministério, no início do seu ministério, ali no Rio Jordão, diante de João Batista, ele é batizado. A imagem que tem é exatamente desta, do Espírito que vem em forma de pomba sobre Jesus, e o Pai que diz: esse é o meu Filho muito amado, uma imagem bonita, um ícone trinitário, a gente pode dizer. Mas o nosso foco aqui é, o Espírito veio sobre Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto, e depois do deserto ele volta e inicia o seu ministério público, vivendo a partir do Espírito também. Ele, no seu ministério, no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 14, ele fala que depois que terminasse, ele enviaria o Paráclito sobre todos. Veja que há uma sequência. Deus
construiu uma história de salvação de tal maneira que o Espírito precisaria ser derramado sobre todos. Jesus é o portador. Lembra que no capítulo 7 de João, Jesus está na festa dos tabernáculos e num diálogo que tem com aquele povo, ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ora, Jesus recebeu o Espírito no Rio Jordão, vem em plenitude, o ministério dele é um ministério de plenitude no Espírito, mesmo sendo Deus, mas é um ministério vivido na plenitude do Espírito, e agora ele pode dizer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. O padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, fala que Jesus, nessa imagem, é exatamente a imagem de uma montanha que recolhe a chuva que vem do céu no seu interior, mas depois a água que é recolhida encontra um lugar para passar e desce planície abaixo. Jesus, tendo recebido a plenitude desta água do Espírito, também depois é levado para o monte. No monte, a rocha, que é o próprio Cristo agora, é transpassada pela lança e do lado aberto de Jesus desce a água do Espírito e inaugura a igreja. Essa imagem de João, a imagem também de Atos dos Apóstolos, onde o Espírito, prometido por Jesus, vem sobre a igreja reunida e se cumpre aquela profecia de João Batista, quando dizia: eu batizo com água, mas virá depois alguém que batizará com o Espírito Santo e no fogo. E na sala de Pentecostes se cumpre esta realidade. Jesus derrama o Espírito Santo e a igreja então é inaugurada a partir desse derramamento do Espírito. Então percebam, irmãos, que há uma realidade não só teológica no sentido de explicação, de conceito, mas há um acontecimento que inaugura na igreja uma experiência. Quando a gente fala de batismo, por exemplo, na igreja e agora na renovação carismática, há dois sentidos importantes que nós precisamos compreender. Batismo no Espírito tem o seu sentido teológico, ou seja, aquilo que nós compreendemos como os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, né, a Eucaristia e a confirmação, os sacramentos de iniciação. Então, o batismo tem essa característica sacramental, teológica, mas há também um sentido experiencial do termo batismo. Na renovação carismática, nós trabalhamos o termo batismo no Espírito como experiência. Experiência do quê? Experiência dessa graça já realizada pelo sacramento, que traz a nós um sentido novo, um sentido de consciência pessoal da presença de Deus. Deus se faz presente, o Espírito se faz presente de modo consciente. E é possível então nós sermos conduzidos, dirigidos por este Espírito. Como Jesus foi, depois de batizado, para o deserto e depois na sua missão, também nós podemos fazer uma experiência que nos impulsiona a sermos discípulos. Significa dizer que o batismo no Espírito nos introduz numa vida nova. Aquele que faz a experiência com o Espírito de Deus não permanece mais nem agindo, nem falando, nem pensando. O seu comportamento muda por causa dessa experiência, que o padre Lima Vaz, por exemplo, chama de uma experiência de sentido radical. Ou seja, é uma experiência que dá sentido à vida da pessoa. Aquele que se diz batizado no Espírito tem consciência de que não pode continuar vivendo como vivia anteriormente. O batismo no Espírito necessariamente nos impulsiona a viver uma vida nova. Decorrem, necessariamente, a experiência do batismo se desenrola com um comportamento novo. Ela se concretiza. É possível verificar se uma pessoa foi batizada no Espírito? É. Só que ao contrário do que alguns pensam, ele começou a rezar em línguas, ele começou a ter visões. Isso também são sinais da presença do Espírito. Mas quer saber se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Veja se ela passou a ter uma vida nova. O que significa vida nova? Jesus tornou-se o Senhor dessa pessoa. Ela entrega a sua vida para Jesus e a sua história, portanto, muda. Um outro sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Ela se apaixona pela palavra de Deus. Todo batizado no Espírito Santo é um apaixonado pela palavra de Deus. É um apaixonado pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível
você fazer uma experiência do Espírito e não viver de modo novo. Muda a forma de pensar, ou seja, há uma conversão, não é só a conversão de alguns gestos, não é mudança de gestos, é mudança de mentalidade, é metanoia, né? Você muda o seu modo de pensar por uma força sobrenatural da experiência do Espírito. O que nós queremos então, irmãos? Que essa experiência se difunda em toda a igreja, como uma experiência autêntica de Pentecostes, que nos leve além dos milagres, além da pregação, além do extraordinário, mas para uma vida que seja autenticamente cristã, uma vida de acordo com os sacramentos, uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida que possa ser digna de ser chamada cristã. O batismo no Espírito quer nos introduzir nesta vida nova no Espírito, que é uma vida de transformação, que é uma vida de alegria, que é uma vida de muito amor. Rezemos para que essa experiência de Deus possa fazer com que você, eu e todos aqueles que um dia tiverem oportunidade, que essa experiência seja determinante e possa dar sentido para a vida de tantas pessoas que encontram-se desorientadas. Que Deus abençoe a sua vida, que você jamais se esqueça de que Deus está interessado em levar você a uma vida nova. Que Deus abençoe. Depois de termos compreendido o que é o batismo no Espírito Santo e o que é a vida no Espírito como elementos fundamentais para a vida da renovação carismática católica, como fundamento da espiritualidade vivida pela RCC, nós queremos crescer no batismo no Espírito Santo, naquilo que nós chamamos de amadurecimento da nossa vida espiritual. Existem diversas formas de identificação do batismo no Espírito Santo. Alguns pensam que essa identificação se dá somente através dos carismas que se manifestam depois de uma oração de efusão no Espírito ou depois da imposição das mãos para pedir a graça do Espírito Santo. É verdade que o Espírito Santo concede carismas, sem dúvida alguma. No entanto, o ponto mais forte de toda a vivência do batismo no Espírito Santo é a conversão. A identificação plena de que se nós estamos sendo conduzidos ou não pelo Espírito Santo, se fomos batizados ou não pelo Espírito Santo, se dá através da conversão. Ou mais ainda, como está escrito lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito na vida do cristão. Na medida em que nós vivemos o fruto do Espírito, então nós somos inteiramente conduzidos pelo Espírito. Uma vez conduzidos pelo Espírito, toda a nossa conduta também é pautada pela graça do Espírito Santo. Você sabe muito bem que nos nossos grupos de oração e nos nossos encontros não pode faltar de jeito nenhum um momento sublime de pedido de batismo no Espírito Santo para que vivamos efetivamente a nossa fé. Essa é a proposta e hoje você teve a oportunidade de conhecer com o Rogério Santos, da RCC São Paulo, um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, a vida no Espírito e as suas consequências para a vida do cristão. Se você quer saber mais sobre esse assunto, adquira os nossos produtos em www.rccbrasil.org.br ou acesse o Facebook.com/RCC Brasil, você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso movimento. Além disso, eu quero fazer uma super indicação para você, o livro O Batismo no Espírito Santo, que é fruto do colóquio internacional sobre este tema, que certamente vai ajudar você a compreender melhor e a viver o batismo no Espírito Santo. Nós nos encontramos no nosso próximo programa.